Aqueles que são filhos de Deus, eles podem dizer como Paulo, quando a morte vier diante dele, ele pode erguer o seu peito e em nome de Jesus dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, né? Aquilo que espeta, que fere, que feria o boi. Nós podemos dizer isso por quê? Porque a sepultura não é o nosso fim. É por isso que, como cristãos, não temos que andar temerosos em relação ao nosso dia, sendo que no dia do juízo nós podemos ter paz, porque nós chegaremos não com o nosso currículo de erros e acertos, mas chegaremos com um currículo só de erros, mas em cima é escrito assim: lavado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que não precisamos temer a morte, não precisamos temer o juízo. Jesus, ele não é apenas o nosso advogado, mas a Escritura diz que ele foi a própria vítima punida por Deus em nosso lugar. E como ele levou toda a nossa culpa, não temos o que temer. A morte não pode nos deter. O juízo não vai ser com ira sobre os filhos de Deus. A morte, na verdade, era apenas um porteiro. Você percebeu que em Cristo há esperança para nós, mesmo em um momento de dor, mesmo no momento mais triste da nossa vida, nós temos em quem nos agarrar. Temos. É por isso que pessoas, ícones da nossa sociedade, desse mundo que de fato foram reconhecidos por todos como pessoas extremamente bondosas, como Mahatma Gandhi, ele dizia que os ensinos de Jesus eram fabulosos, mas não cria no carpinteiro como seu salvador pessoal. E então ele chega no final da sua vida e diz assim: tudo é escuridão, a minha alma clama por luz. Será que é porque ele não conhecia de fato a luz do mundo? John Paul Sartre, filósofo, ele diante da morte disse assim: estou indo para um grande talvez. Assim são aqueles que não creem em Deus. Assim são os ateus, assim são os ímpios. Eles não sabem para onde vão. Diferentemente de Paulo, diferentemente daqueles cristãos genuínos que olham para a Escritura e dizem: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em mim, ele sim é fiel para terminar. Ele sabe que o destino dele foi traçado e é certo, não porque ele é bom, mas porque alguém bom morreu a sua morte. Porque alguém bom pagou o preço da sua dívida. É por isso que não precisamos temer a morte, meu irmão. O medo da morte, de fato, não deve aprisionar a mim e a você. Você precisa se libertar disso, sabe por quê? Porque Cristo nos libertou, morrendo em nosso lugar, para que nós não pudéssemos perecer. Deus, de fato, nos trouxe luz e imortalidade, mediante a morte de seu próprio Filho.